Irmão, você que trouxe a sua Bíblia, abra conosco no livro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 1, vamos ler até o 8. O tema da mensagem hoje é: Jesus é a fonte da vida eterna. Jesus é a fonte da vida eterna. É Jesus. Ezequiel 47, 1 até o 8, que diz assim, tem um título aí: A Torre das Águas Purificadoras. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e que eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, quer dizer, da soleira do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente. Eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e já era um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que às margens do rio havia grande abundância de árvore, de um lado e de outro lado. Então me disse: essas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Até aí, a amada igreja pode se assentar. Irmãos, é muito sério esse assunto que nós vamos tratar aqui agora nessa noite, em nome de Senhor Jesus. Mas antes de tratar nesse assunto, nós vamos ler, eu quero até ler ali, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 e 2. Preste bastante atenção, meus amados irmãos. Está lá: mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que eu vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Só até aí. Irmãos, ali estava falando para o povo que já tinham ouvido falar disso aí, que Jesus viria como um ladrão. O ladrão, ele avisa a hora que ele vai assaltar aquela casa, ou aquele carro, ou aquela pessoa? Não, é de repente. Ali está falando de uma forma simbólica, figurada. Então assim será, a volta do Senhor Jesus no dia do arrebatamento da igreja. Nós precisamos estar preparados. Então não precisa ficar falando, a igreja tem que estar preparada. Nós precisamos estar preparados para a volta do Senhor. Então vamos lá, irmãos. Então, versículo 3 está lá: e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Quer dizer, 1000 côvados, segundo a literatura, alguns falam 45 centímetros, outros 47,5, e para a gente arredondar, vamos colocar 50 centímetros, porque o côvado era de acordo com o braço da pessoa, ele vinha aqui do cotovelo até na ponta do dedo. Era mais ou menos isso aqui a distância.
Então quem tinha um braço mais longo era maior um pouquinho, quem tinha menos era menor um pouquinho. Então aqui está falando de 1000 côvados, vamos colocar 50 centímetros, seria 1000 metros. 1000 metros. E as águas davam para onde? Dava para ele aonde estavam as águas? Nos seus tornozelos. Está aqui. Então, amados, quando a gente está se tratando da palavra de Deus, das coisas de Deus, e sabemos que o Senhor é um rio de água viva, será que a água no tornozelo está bom? Não, é pouco. É pouco para a igreja. A igreja precisa entrar com oração, entrar com jejum, entrar com consagração, buscando ainda mais intensamente a presença de Deus na sua vida. E tem gente que está satisfeito com a água pelo tornozelo, ou no calcanhar, como queira. Mas ali, o Senhor falou, não, vou medir mais 1000. Pegou o cordel mais 1000, né? Que são mais 500 metros, deu 1000 metros. Então, a água dava pela onde? Pelos joelhos. Depois mediu mais 1000 e fez passar água que dava pelos lombos, porque também no joelho é pouco. Tem gente que fica satisfeito com pouca coisa e Deus quer o melhor para nós. Deus sempre quer o melhor para nós, e a pessoa fica satisfeita com pouco para Deus. Deus não quer água no seu tornozelo, nem no seu joelho, não. Deus quer mais para você, e foi mostrando para Ezequiel como ele deveria proceder. Então, ele mediu mais 1000 côvados, então a água dava pelos lombos, aqui na metade das costas, mas ainda era insuficiente para que Deus pudesse ainda mostrar mais ainda a Ezequiel como a igreja deveria se portar diante das provações, diante da volta eminente do Senhor Jesus, como a igreja deveria estar. Então era pouco. Versículo 5, aí ele mede mais 500, mediu ainda outros 1000, que é 500 metros no caso, então já dava 2000 metros, e já era um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, as águas se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Então preste bem atenção aqui. Então agora já não estava mais no lombo, agora tinha que passar nado, né? Ou senão a pessoa ia morrer afogada, ou ficar assim, era muita água, era transbordante. Assim que Deus quer o povo dele, uma pessoa transbordante do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. Irmãos, mas se você entendeu ali, a mensagem está aqui: rio pelo qual deveria passar nado, rio pelo qual não se podia passar. Então o rio que é o Espírito Santo, você não deve passar, mas você deve permanecer nele, aleluia. Você não deve atravessar um rio que simboliza o Espírito Santo, mas você deve permanecer naquelas águas, aleluias. Irmãos, o Senhor, Ele quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Amados, o Senhor mostrou aqui, isso aqui é pouco tornozelo, isso aqui é pouco joelho, isso aqui é pouco nos lombos, né? E agora a nado, você precisa passar a nado, mas também um rio que não se podia, nem a nado não dava para passar, porque é ali que o Senhor queria o povo, ali cheio do Espírito Santo, águas que não podia passar, e nem podia, mesmo que a pessoa quisesse, não podia, mas era para permanecer cheio do Espírito Santo. Irmãos, hoje o tempo é reduzido, mas a palavra de Deus é muito grande. Eu quero compartilhar com os irmãos o que eu passei na madrugada de domingo para segunda-feira. É muito forte, irmãos,
É muito forte o que Deus me mostrou. Muito forte. Eu dormindo, e ali o Senhor me levou em visão a um pasto, vamos dizer, uma relva, que tinha uns arbustos, assim, vários arbustos, e ali era praticamente amanhecer no dia, mas só a claridade da lua que clareava aquele lugar onde eu estava. Só a lua que clareava aquilo ali. E eu consegui contemplar uma torneira jorrando e um rio de águas, vamos dizer assim, congelado. Um rio congelado. Eu ali, olhando aquela torneira, então comecei a imaginar. O rio está congelado, a torneira também tinha, aquela água da torneira não podia estar jorrando, ela tinha que estar o quê? Congelada também, porque o rio estava congelado. E ali eu sentindo aquela vontade de orar e chorando, sentindo aquela presença gostosa do Espírito Santo, ainda dormindo, ali sonhando com aquilo, naquela visão. O Senhor estava mostrando para mim que estava gostoso, mas eu precisava orar por meus irmãos de sangue, precisava orar para os irmãos aqui da igreja, para os irmãos da igreja do mundo, para os irmãos que estão aí fora, as pessoas. E eis que saindo dos arbustos, saía 3 pessoas de um lado, 4 do outro, do lado de cá aparecia mais um pouquinho, e era já de dia, mas estava de noite. Era dia, mas estava escuro, só a claridade da lua. Aí o Senhor me mostrou, o que o Senhor me mostrou naquela noite? Que aquela torneira que ainda estava jorrando, é o Espírito Santo que ainda está agindo aqui na terra. É uma fonte de água viva, mas o rio congelado era a igreja. O rio congelado era a igreja, irmãos. E eu chorava de alegria, sentindo aquela presença de Deus. Ao mesmo tempo, eu chorava de tristeza, porque a igreja estava congelada, mas o Espírito Santo ainda estava aqui, e estava jorrando, e jorrando, e jorrando água. Aleluias! E eu orava mais intensamente, mas muito foi a minha tristeza, porque poucas pessoas que saíam de um arbusto, de trás de outro, saía 3 de um, 5 dali, 6 dali, 3 dali, aquelas pessoas simbolizavam a igreja que estava na presença de Deus, cheia do Espírito Santo. Mas um rio todo era a igreja que estava não fria, mas congelada. O Senhor tem nos mostrado, através desses dias, para mim, para todos os irmãos que ouvem a palavra do Senhor, os irmãos que estão atentos aos sinais, que não tem mais tempo para a igreja, não. A igreja tem que estar preparada, que o Senhor Jesus está voltando a qualquer momento. Mas a igreja estava congelada, e eu chorava intensamente, chorando, aí eu acordei. Aí o pastor Moisés acordou, nitidamente, igual nós estamos aqui. Aí fui caminhando, fui no banheiro e voltei. O Espírito Santo vai orar. Não deixou subir na cama. Eu dobrei meu joelho na cama e comecei a orar pela minha família, lá da minha casa, pelos meus irmãos, pelas igrejas do mundo todo, pelos pastores, missionários, porque na minha mente via a igreja como um gelo na presença de Deus. Poucas as pessoas estavam andando, eram os que estavam cheios do Espírito Santo. Aí eu orava e chorava. Aí fui dormir. Passou um pouco, o Senhor permitiu que eu subisse na cama e fui dormir novamente. Aí o sonho continuou, e eu vendo, e aquele rio congelado. O Senhor falou para mim: a igreja precisa saber disso. É preciso você pregar isso na igreja do Senhor.
Eu pensei com toda a alegria que eu estava de sentir aquela presença gostosa do Espírito Santo. Eu pensei assim comigo: amanhã eu vou chegar aqui de noite em casa, eu vou fazer um culto aqui, e vou falar para minha esposa conforme eu fiz o culto. E ela chorou abundantemente. Quando eu contei, ela falou assim: eu ouvi uma pregação, parece que não sei se foi naquele mesmo dia de manhã, eu estava trabalhando, estava ouvindo pregação, e o pastor estava falando a mesma coisa da igreja congelada. Ela falou: na que eu comecei a falar do sonho, ela já começou a chorar. Mas eu não consegui esperar chegar até de noite para fazer esse culto, para falar com ela sobre o sonho. Eu liguei para o nosso pastor e falei com ele, de tanta alegria que eu estava no coração, você não quer que o sonho acabe, mas também de tristeza, de saber como a igreja estava na presença do Senhor. Irmãos, e pelo que a gente tem visto aí nas igrejas a nível mundial, nós estamos vendo verdadeiramente que é isso que está acontecendo. A igreja está congelada. Que igreja que eu estou falando? Que somos nós. Parece que nada está acontecendo. O amor de muitos esfriaria está acontecendo. Nação contra nação. Muitas pestes que são aí, esses vírus, essas bactérias, são um montão de coisa que está por aí. E o pessoal está dormindo. A igreja dorme. Tem pastor arrancando até cabelo, pregando aí, falando. Parece que nada está acontecendo. Nós estamos vendo a igreja cada vez mais vazia. E o Senhor mostrou direitinho. Não estava frio, nem mais ou menos. Estava congelada. Irmãos, aquilo, eu falei: meu Deus, Senhor, o que eu tenho? Pregue a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus para a sua família, para os amigos. Pregue lá na igreja. Pregue para todas as pessoas. E é uma coisa que você não consegue descrever, vamos dizer assim, não tem nem palavra para descrever o que você sente na hora. Você sente literalmente que Deus estava ali na minha casa. Irmãos, aí a Bíblia, que nós acabamos de ler aqui agora, a palavra de Ezequiel, o Senhor mostrou para nós nitidamente, porque a igreja está congelada, que águas nos tornozelos não são suficientes, não. Que águas nos joelhos também não são suficientes para a salvação, também não. Águas nos lombos também ainda é pouco. Mas o Senhor quer que a igreja ela mergulhe, fique mergulhada no Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, foi uma sensação muito gostosa de sentir aquela presença de Deus, eu orando, chorando, e ali sentindo aquela presença, e também chorando de tristeza que muitas pessoas representadas naquele rio congelado, a maioria estava ali, poucas eram as pessoas que saíam no meio dos arbustos, poucas as pessoas. Irmãos, Ezequiel, versículo 7 e versículo 8, que diz assim, 47 lá, versículo 7 e 8. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvore de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e desce a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. O Mar Morto, o que significa o Mar Morto em Apocalipse? O Mar Morto significa nações. Então, quando o rio de água viva, que é o Espírito Santo, que é a igreja cheia do Espírito Santo, que chega no Mar Morto, as águas dele se tornam saudáveis, aleluia. Então é preciso estar cheio do Espírito Santo, que quando você colocar a mão sobre a pessoa, a sua mão cheia do Espírito Santo, aquela pessoa vai descongelar, aquela pessoa vai ser aquecida pelo poder de Deus, aquela pessoa vai ser avivada, porque você é cheia do Espírito Santo de Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Oh Deus de poder, aleluias.
Glória a Deus, aleluias. Irmãos, onde chega o Espírito Santo, chega Jesus. Aonde chega Jesus, chega o Espírito Santo, aleluias. Então, o que ele viu? Árvores frutíferas do lado, do outro lado, árvores frutíferas de um lado e do outro do rio, que simboliza o Espírito Santo. Então, quando você está cheio do Espírito Santo, com certeza a sua semente, que é a sua família, também vai ser cheia do Espírito Santo. Aleluias! Só que é opcional, só que a pessoa tem livre-arbítrio de querer ser cheia ou não, de querer ficar com a água só no tornozelo, outra só pelo joelho, outra só pelos lombos, e a outra, ela quer ficar mergulhada, que é assim que o Senhor nos quer, mergulhado nas águas profundas do Espírito Santo, aleluias, glória a Deus, aleluias. João capítulo 4, versículo 14, meus amados irmãos, eu estou aqui, mas estou sentindo a presença de Deus muito forte comigo, eu estou vendo ainda aquele sonho gostoso, e sentindo aquela presença de Deus lá dentro da minha casa, no meu humilde quarto, que o pastor Moisés mora, aleluias. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, aleluias, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna, aleluias. Esse é o nosso Senhor Jesus, aleluias. Irmão, você que não está congelado, irmão, você já está frio, irmão, há uma chama acesa, e você precisa estar no meio, e você precisa ser aquecido pelo Espírito Santo. Se encha do poder de Deus, irmãos, se encha do Espírito Santo, meu irmão, aleluias, glória a Deus. O Senhor já fez cada um de nós como barros, aliás, barros, aleluia, que não vale nada, mas o Senhor nos colocou o seu Espírito Santo, então a igreja passou a ser poderosa, justamente por causa do Espírito Santo que habita em nós, aleluias, glória a Deus, aleluias. Irmãos, temos que permanecer na fonte, a torneira ainda está jorrando, e quando a torneira estiver jorrando, é porque o Espírito Santo está aqui, aleluias. Quando a torneira secar, é porque o Espírito Santo já arrebatou a igreja, aleluias. Aí vai ser mais difícil. Então, meu irmão, você que está frio, né, você que está mais ou menos, irmão, nós temos que ficar quente, nós temos que ficar no fogo do Espírito Santo, aleluias, para que a gente seja salvo. Nós e nossa casa serviremos ao Senhor, aleluias. Irmãos, quando a igreja, que somos nós, é obediente, ela recebe a bênção. Quando a igreja, que somos nós, é obediente à voz de Deus, a igreja recebe a bênção na sua vida. Atos 1:4, aleluias, glória a Deus, aleluias, aleluias, que diz lá, estando com eles, determinou-os que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse, ele, de mim ouvistes. Não se ausente de Jerusalém, fiquem aí, que tem promessa para vocês. O Senhor está falando conosco nesta noite, meus amados irmãos. Fiquem com Jesus, fiquem firmes, que o Senhor tem promessa para nós, a promessa de salvação, a promessa de vida eterna, é a promessa do arrebatamento da igreja, aleluias. A próxima promessa que está aí é o arrebatamento da igreja, aleluias, glória a Deus, aleluias. Amados, Deus é maravilhoso. Não se ausente da presença de Deus, não se ausente da presença do Senhor Jesus. Não deixe que o Espírito Santo saia e se retire de você. Fique firme. E eles ficaram ali. É aí que aconteceu? Atos 2, versículo 1 e 2, aleluias, glória a Deus. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos
concordemente, reunidos, a minha palavra fala aqui, no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Aleluias, irmão. Então a promessa se cumpriu. O Espírito Santo veio e encheu todos que estavam ali na obediência, aqueles que deram ouvido à voz do Senhor. Deus está falando com nós nessa noite. Ouve o que o meu servo fala, porque a igreja está congelada. Eu quero uma igreja quente, uma igreja fervorosa, uma igreja que desce fogo quando ele fala, porque quando nós oramos, nós estremecemos o inferno, porque é o poder de Deus sobre a nossa vida. Aleluias, glória a Deus, aleluias, aleluias. Irmãos, a igreja, não existe vida eterna para o homem sem Jesus. Não existe vida eterna para o homem sem Jesus. Existe sim condenação eterna. Agora a escolha está nas nossas mãos. O Senhor Jesus já fez a dele. Ele morreu para salvar toda a humanidade. Você que está nos assistindo, o Senhor Jesus te quer. Quer você, quer a sua família, quer seus vizinhos, quer seu parente. O Senhor Jesus te ama, meu irmão. Entregue a vida para o Senhor Jesus. Não seja como aquele rio congelado, mas seja uma fonte a jorrar para a eternidade. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, então não existe vida eterna para um homem que está sem Jesus. Ezequiel 47, versículo 12. Junto ao rio, as ribanceiras, de um ao outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Aleluias. Esse é o poder de Deus, esse é o Espírito Santo, esse é o Espírito Santo que nos faz florescer, que nos dá ânimo a cada dia. Irmão, às vezes nós estamos chorando, às vezes nós estamos passando por dificuldade, às vezes nós estamos com enfermidade, ou com nós, ou na nossa casa. É nesse momento que nós devemos buscar, vamos dizer assim, buscar com muito mais intensidade o poder de Deus sobre nós. Mas tem pessoas que fazem o contrário. A pessoa, ela vai se prostrando e vai ficando pequenininha, mas o Senhor fala: quando você acha que você está fraco, é que você está forte. Diz o apóstolo Paulo. Irmãos, foi ali um sono e um sonho mais lindo do mundo. É a segunda experiência que eu tenho aqui com Deus, né? A primeira tem quase 20 anos atrás. A experiência de sentir mesmo Deus falando com você. A primeira foi no monte, lá perto de casa, e essa outra foi na minha casa de domingo para segunda-feira. Mas que noite gostosa! Eu chorava copiosamente na minha casa, né, de alegria de sentir o Senhor falando comigo. Parece viva voz, aleluia. E no mesmo tempo, eu chorando, porque a igreja estava como um rio congelado. Irmãos, como você está? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua busca pelo Espírito Santo, para Ele te encher? Só no tornozelo não dá, só no joelho não dá, só nos lombos não dá, não é suficiente. Mas que você fique mergulhado no Espírito. Aleluia, glória a Deus. Davi mesmo falou com o Senhor: não se retire de mim o Espírito Santo, ou o teu Santo Espírito. Aleluia. Não retire de mim, Senhor, porque sem o Espírito Santo eu não sou nada. Irmãos, fonte de água viva, nós devemos permanecer na fonte.
Porque se você beber dela, nunca mais você terá sede. Então para que você vai para outro lugar? Para campos áridos, para deserto? Fica na fonte que é Jesus. Apesar de você não ter mais sede, mas você está ali na fonte. Se no momento de dificuldade, no momento de enfermidade, no momento talvez de tristeza, no momento de perseguições, de inveja na sua vida, que você talvez sentir necessidade de beber mais para se fortalecer, você está ali na fonte que é Jesus, aleluia. Glória a Deus. Tem um rio de água viva dentro de você, meu irmão. Tem um rio de água viva dentro de você, minha irmã. Uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmão, aproveite isso. Você está sentindo isso, mas quantas pessoas lá fora não estão sentindo a presença de Deus nas suas vidas? Tem pessoas que nem conhecem Deus, nem conhecem o Senhor Jesus. Ah, pastor, mas você já viu Deus? Você já viu Jesus? Nós não vimos, mas nós sentimos Ele. Nós sentimos a sua presença dentro de nós, na nossa vida, no nosso espírito, na nossa alma. Nós sentimos a presença de Deus, aleluias. Irmãos, às vezes parece que está doendo muito, mas quando você tem aquela experiência com Deus, você chora, é uma alegria muito gostosa. Deus vai falando, mesmo eu vendo a igreja congelada, eu conseguia sentir a presença de Deus, aquela coisa gostosa, mas eu chorava de alegria, sempre lembrando, e de tristeza, por ver a igreja como um rio congelado. Irmãos, a palavra fala que o Senhor virá como um ladrão, mas a misericórdia dele é tão grande que o Senhor está nos mostrando através das coisas que estão acontecendo, que está próximo à vinda dele. A palavra de Deus fala, conforme eu já falei, nação contra nação, o amor de muitos se esfriaria, coisas espetaculares aconteceriam. O Lucas fala dessa forma. Então nós estamos vendo isso acontecer, muitas mortes, muito derramamento de sangue, muitas doenças, pessoas querendo acabar, tirar a Bíblia de dentro da igreja, pessoas querendo fechar igrejas. E o que a igreja está fazendo? A igreja está congelada. É todo mundo? Não, mas poucas foram as pessoas que ouviram o sonho andando, as pessoas que estavam verdadeiramente na presença de Deus, cheia do Espírito Santo, mas a maioria estava congelada. Deus me mostrou aquilo, irmãos, conforme eu falei, me deu uma tristeza muito grande, porque a gente prega, você prega na sua casa, prega na rua, prega lá, parece que está falando para uma pedra. Irmãos, mas quando uma pedra ou uma rocha falou com nós entendemos. Quem que é essa rocha? Quando Jesus falou com nós entendemos. Por isso nós estamos aqui hoje na presença de Deus, porque Jesus falou com nós, uma rocha falou com nós. Mas a pessoa inverteu hoje em dia, essa rocha é o coração de muitas pessoas aí na rua. Mas o Espírito Santo ainda está aqui, a fonte ainda está jorrando. Tem jeito para o marido, tem jeito para a esposa, tem jeito para os seus netos, tem jeito para os seus vizinhos, tem jeito para os seus colegas de trabalho, tem jeito. O Senhor está cortando nessa noite todo laço através do Espírito Santo que habita nas igrejas que estão vivas ainda por aí. Poucas pessoas estão na igreja, mas o poder da igreja é muito grande sobre a força do inimigo, aleluia. Mas o Espírito Santo ainda está jorrando, o Espírito Santo ainda está aqui, o Espírito Santo tem ministrado a palavra no seu coração, o Espírito Santo tem ministrado a palavra naquela cidade, o Espírito Santo tem ministrado a palavra naquele país que é talvez idólatra, ou talvez que é ateu, ou talvez que não acredita em nada. O Espírito Santo está ministrando a palavra. Ele só não pega a pessoa e põe aqui, porque a palavra de Deus fala diferentemente, que não é por força nem por violência. Então, amados, eu estou vendo que hoje verdadeiramente o relógio está sendo o meu inimigo número 1. Então estou vendo ali o horário e hoje é dia de oração. Mas o que Deus tinha que falar, já falou. Irmãos, então o Senhor me mostrou que o Espírito Santo
ainda está jorrando e com muita água sobre nós, sobre o seu povo, sobre o povo de Deus, e muita água, então está jorrando, mas a igreja, muitas pessoas estão congeladas. Então que nós possamos ser verdadeiramente a igreja poderosa do Senhor Jesus. Se encha nessa noite com o Espírito Santo, se encha com o poder de Deus, confie no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o demais ele fará. Está passando dificuldade? Busca no Senhor. Está com problemas? Busque no Senhor. Está querendo conversar com alguém? Conversa com Deus. Porque talvez você vai conversar com uma pessoa, que essa pessoa está mais fraca do que você. Conversa com Deus, que nele tem poder, ele é poderoso, e o nosso Deus, ele nunca foi fraco, sempre foi forte, aleluia. Nele você pode confiar. Feche seus olhos, meu irmão. Você pode se colocar na sua cadeira, da forma que Deus tocar no seu coração, ou de joelho, ou assentado. Mas lembre-se, a igreja, muitas pessoas estão como aquele rio congelado, mas a torneira, que é o Espírito Santo, ainda está jorrando aqui na face da terra, aleluia. Que Deus te abençoe. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, enche, meu Deus, com essa torneira, meu Pai, que nós vimos naquele sonho, meu Deus, aquele sonho maravilhoso. Enche, meu Deus, enche, meu Pai, enche esse irmão, enche essa irmã, meu Deus. Não nos deixe ficar congelados, Senhor. Nos fortalece, meu Pai, fortalece esse homem, meu Deus, que está desanimado, fortalece essa mulher, meu Pai, que está desanimada. Senhor, ajuda, meu Pai, essa pessoa, meu Pai, que está se prostrando, meu Pai, diante das dificuldades, diante dos problemas da vida, meu Deus. Espírito Santo, toca, Espírito Santo, vai curando essa pessoa que está enferma, toca nessa pessoa, Espírito Santo, porque o Senhor ainda está aqui, o Senhor ainda está jorrando, o Senhor está, meu Pai, trabalhando na igreja, o Senhor ainda está trabalhando naquelas pessoas que estão fora da presença do Senhor, meu Deus. Toca, meu Deus, toca agora, meu Pai. Se é um problema de enfermidade, meu Deus, começa a tocar das plantas do pé até o último fio de cabelo, toca nas juntas, meu Pai, toca nas medulas, meu Pai, toca nesses rins, toca, meu Pai, no fígado, meu Pai, toca nos pulmões, toca no coração, meu Pai. Restaura a saúde do teu povo nessa noite, também toca na nossa vida espiritual, meu Deus. Restaura, Senhor, restaura a nossa fé, meu Deus. Vem, Espírito Santo, enche, batiza, Espírito Santo, nesta noite. Renova, que haja um avivamento pentecostal neste lugar, meu Deus. Senhor maravilhoso, meu Pai. Senhor, até hoje, na quarta-feira, meu Deus, eu tenho certeza, eu vou esquecer aquele momento, meu Pai, que o Senhor me visitou em sonhos, meu Pai, e me mostrou, meu Pai, como está a igreja. Aquilo foi um alerta para mim, para minha família, para a igreja que eu estou compartilhando nesse momento, meu Deus, para as pessoas, meu Pai, que vão nos assistir, meu Deus, pela rede social, meu Deus. Toca, Senhor, toca agora, meu Deus, toca, meu Deus. Senhor, não deixe essa pessoa desanimar, não deixe essa pessoa desistir, mas que ela continue, meu Pai, prosseguindo, meu Pai, prosseguindo em passos largos, meu Pai, para a tua direção, conseguindo, meu Pai, em passos largos, meu Deus, para a vida eterna, meu Pai. Que o Senhor Jesus foi preparar lugar para cada um de nós, meu Deus. É lá para lá que nós vamos. Nós não somos moradores daqui, mas nós somos moradores do céu, meu Deus. Senhor, não deixe essa chama apagar, meu Deus. Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, coloca ânimo em nossa vida, coloca ânimo, meu Pai, no povo, meu Pai, que está assistindo, meu Deus, essa pregação, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Toca, meu Deus, tira toda inveja, tira todo desânimo, meu Pai, tira toda apostasia, meu Deus, da mente dessa pessoa, da vida dessa pessoa, meu Pai. Tira toda heresia, meu Pai, que estão acontecendo em várias igrejas espalhadas pelo mundo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai. Toca, Senhor, enche, derrama a tua bênção sobre a igreja, derrama a tua unção, meu Pai, enche esse vaso, enche essa multidão
botija, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, enche, 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 meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, em nome de Jesus, aleluia.